Da vinheta. No programa de hoje, o cara que está elevando a masculinidade dos meninos. Sabe qual a diferença entre homens e mulheres? O homem quer ganhar dinheiro para ter uma mulher e a mulher quer ter dinheiro para se livrar do homem. O especialista em comportamento humano, atração sexual e host do Headcast. Como que os gringos, eles enxergam a mulher brasileira? Né? O Red Pill Junior Master. Mais uma vez aqui. Junião. Tudo certo? Como é que você tá? Maravilhosa. Tá tranquilo? Cara, não tem como estar numa semana melhor, né? Por quê? Bitcoin subindo nas alturas. Olha lá, visamos aí. Na verdade, Corinthians ganhando do Palmeiras. Boa. Ó, que semana. Né? Trump eleito. Então, tá tudo bem, cara, graças a Deus. Boa. Muito bem. Dito isso, vamos agora saber qual seria a média. A média de sexo. Sim. Mas quem que faz essa pesquisa? Não, algumas pesquisas mostram, inclusive, que as pessoas estão começando a falar sobre isso com mais naturalidade. E você acha que as pessoas falam sobre... As pessoas mentem sobre tudo, ainda mais sobre sexo. Isso é fato, as pessoas mentem muito. Mas está numa situação tão estranha que as pessoas estão começando a falar para evidenciar esse problema. O que a gente sabe é que, na verdade, eles estão fazendo pouco sexo. 30% dos jovens americanos não fizeram sexo no último ano. 30%? Sim, 30%. Dos homens, no caso, né? Tô falando dos homens. 30% dos homens não fizeram sexo no último ano. E mesmo que eles pudessem pagar, nem isso eles estão fazendo. Qual idade? Até 27 anos. De quanto até 27 anos? Não, até 27 anos. 4 anos não vai fazer. Não, sim. Não, tá falando vai brigar com o convidado agora também? Vai querer brigar com o convidado. De 18 a 20. Não sabia, agora o cara tem, aí vai brigar. Pra saber a métrica. A partir de 4 anos. Até 18, 19, 18 até os 27. Jovem até 27. Isso, exatamente. Não fez sexo. Não fizeram sexo. Eu tenho a informação de que metade da geração Z, metade dessa geração Z está com problemas financeiros. Será esse? Tem dificuldade financeira. O cara não consegue se bancar. Essa geração nova. Claro. Será que isso tem a ver? Pode ser, né? Alguns fatores são interligados. Por exemplo, se você mora sozinho, você vai praticamente ter mais liberdade para você levar quem você quiser para sua casa. Só que se você tem problema financeiro, como é que você vai se manter? Como é que você vai morar sozinho? Como é que você vai sair mais vezes de casa para interagir socialmente? Então, como é que você faz isso se você não tem dinheiro? Esse é o primeiro ponto. Então, é óbvio que o fator financeiro, como sempre, né, no relacionamento, acaba impactando. Tem uma pesquisa no Brasil que mostra uma coisa muito interessante. Se você pegar, assim, dos níveis de classe social, a partir da renda, 80% dos homens que ganham bem estão casados. Ou seja, os homens que estão solteiros que não têm dinheiro. Que não tem grana para... Exatamente. Pô, que interessante. Então, mas você sabe que eu queria fazer uma pergunta para você que domina essa área, porque, querendo ou não, ele é jovem, mas ele tem o Instagram dele é o Submundo Intelectual. Ele estuda isso. Tem o Red Pill, que eles chamam de Red Pill, mas é um cara que está sempre se atualizando com as pesquisas e tal. Por exemplo, na geração dos nossos pais, na geração dos velhos pais, eles tinham 4 filhos, uma esposa. A esposa não trabalhava. Sim. O velho pai não deixava a esposa trabalhar. Ele falava, não, você não vai trabalhar não, porque senão vai ser uma desonra para mim. É uma vergonha. Se a minha esposa precisar trabalhar para trazer comida para casa. Era essa a régua que tinha. Certo. Hoje em dia, não precisou muito, passou uma geração só. O cara não consegue mais ter filho. Ele casa e não consegue mais ter filho, porque ele fala, não vou ter porque custa muito caro. Muito caro. A pergunta que eu faço para você é o seguinte, o que será que mudou? A régua de quanto eu preciso para cuidar de um filho, ou você acha que isso foi da própria sociedade, que é da natureza? Ou a vida é muito cara? A vida do cara para ele proporcionar para o filho é muito cara? Ou realmente o cara não quer ter filho por causa que dá muito trabalho? É uma mistura de coisas. São todos esses fatores juntos. Mas eu acho que, às vezes, até a pessoa que quer ter filho não consegue ter. E tem mais ou menos esse pensamento. Putz, se eu tiver um filho vai ficar muito caro. Então, às vezes, eu tenho só um. Eu poderia ter mais, né? Poderia voltar para aqueles 4 que você falou.
eu poderia ter mais, só que eu não consigo financeiramente, então vai ter um só, e a escola vai ser uma só, o plano de saúde vai ser um só, e o conforto, né? Ou seja, o carro pode ser pequeno, precisa ser um carro grande. Então eu penso, o que eu vejo, na verdade, é uma questão financeira. O que aconteceu foi que a gente teve várias mudanças econômicas. Os homens naquela época, eles tinham muito o que dividir, o que agregar, o que oferecer num casamento, porque eles faziam o quê? Eles completavam 18 anos, eles eram iniciados no mercado de trabalho, eles conseguiam trabalhar de forma manual em empresas, indústrias, que hoje a gente sabe o Brasil passa por um processo de desindustrialização. Então a maioria desses empregos que empregavam em massa a parte masculina da sociedade foi diminuindo. Com o passar do tempo também as coisas começaram a ficar mais caras e o poder de compra não acompanhou, isso no mundo todo. Uhum. Então, é o que você tem... Então o futuro não é muito legal. Não é não. Não, o futuro não é. Mas são vários. Mas né? será que não é? Eu acho que o futuro sempre é bom. Pra quem? Não, eu A acho que o humanidade futuro, evolui. eu acho que o futuro sempre é bom, apesar da gente ter essa dúvida que a gente, porque isso é uma dúvida mesmo, né? O emprego tá mais difícil, a tecnologia tá tomando conta, esses robôs, aí fala, pô, a inteligência artificial e tal. Mas eu acho que sempre. Eu não sou saudosista porque se você do passado, pensar, se você eu gosto pensar da que minha vida, quando eu acho tiver excelente. uma revolução industrial, também a turma ficou com medo também, né? Sim. Porque, porra, antigamente você era cavalo, aí de repente é uma máquina, aí falou, não precisa mais. O cara morava no sítio, foi morar na cidade. A discussão também sempre uma foi mudança. essa, né? Mas eu Ao acho que contrário, melhorou. o filho Hã? até era uma força maior de trabalho que você ia ter. Sim. O filho. O filho ajudava desde agregava pequeno. valor na família muito cedo. Hoje em dia você sustenta o seu filho até os 18, 21 anos e ele só custa. E por que as Detalhe. pessoas não se casam mais? Por que São Paulo, é São Paulo aquela pesquisa? Por que tem tanto solteiro? Não, o Brasil tem mais solteiro do que casado. No Brasil, se você pegar os dados, tem 80 milhões Mas de você solteiros, sabe mais por quê, 60 né? milhões de casados. Isso eu sei por quê. Por quê? Porque é o seguinte, quem tem azar, como é que chama? É azarado. Certo. E quem tem sorte é sorteiro. Ah, entendi. Essa é uma regra humana. Semântica. Isso qualquer idiota saberia responder. Sabia dessa, Gueré? Dessa parte. Você sabia, Gueré? Gueré? Você sabia? Gueré gostou. Você tem sorte? Sabia. Você tem Sabia. sorte? Olha, eu não tinha revelado isso aqui Não? até então, mas eu O Zuzu já tá não... pensando até agora. eu tenho um No relacionamento. azarado e no Gueré tá com sorteiro. muita sorte. Não, mas é que Pois não. A revelação. Não, Igor eu só ia Guimarães fazer também. uma revelação, que eu não estou namorando desde agosto, se não me engano. Não tá transando desde então. Quantos Não, meses? o Tinder. Tomou um galhardo? 4 meses. Na verdade foi um combinado. Foi, ela chifrou. Combinado não sai caro. Bruno Galhaço. Olha, Sam, se você Não quiser sei, que eu não fale sei. sobre quem Não sei. deve estar Não sei, pulando pegou de pilha, casa em desculpa. casa em Cotia agora, eu falo. O que mais, Julião? O que mais? Pegou pilha. Na verdade, Pulando de trudel em trudel, eu falo. Pera lá. O assunto do sexo é importante. É. A gente falou do fator financeiro. A sociedade mudou, as pessoas têm outra prioridade, tá mais tudo mais tecnológico. É verdade, mas as pessoas estão desejando menos sexo, as pessoas estão tendo menos vontade. Libido. Libido. Desde a década de 50, a testosterona média do homem cai. E só cai. Tipo, não teve uma hora que estabilizou o negócio. Não, cada vez vem caindo. Se o cara ele não tem dinheiro, ele não tem testosterona, ele vai transar como? E a mesma coisa a mulher também. A mulher hoje também ela tá tendo cada vez menos vontade de ter relação sexual. Uma das coisas que apontam, talvez seja o excesso de telas, realmente de rede social, e também alguns vícios, principalmente vícios em pornografia, substâncias, né? Então Aí, o Alba. álcool tá aí também, mas Pode falar só. a mulher ela tem uma libido mais, digamos, difusa, não é tão fácil. É mais fácil você excitar um homem do que excitar uma mulher, via de regra. Excitar um homem do que uma mulher? Claro, o homem, ele, se você pagar R$50 ali na esquina, o cara ele vai, entendeu? A mulher não é bem assim, não existe bordel pra mulher entrar lá e pagar, Entendi. entendeu? Tô querendo dizer. Clube das Mulheres. Mas, ô Júnior, falando da parte financeira, você acha que as redes sociais ela zoou um pouquinho a ideia do jovem ver e achar que é fácil? Por exemplo, ele vê um jogador... Não precisa nem ser um jogador de futebol, ele vê uma pessoa bem... ali, com posses ali, vendo... Não, isso aqui é fácil chegar. Ele acaba subestimando a vida e ele não sabe quais são as etapas que esse cara passou pra ter aquilo. Você acha que isso zoou também, de ver... Pô, esse cara é fácil chegar até aqui e aí quando ele se depara com a realidade é completamente diferente? Sim, é um desafio, né?
Eu penso também que as redes sociais tiraram da pessoa a possibilidade de tentar. Isso é péssimo. Um dos artigos que a Folha de São Paulo publicou esse ano sobre relacionamento aponta para a crise do flerte, que as pessoas elas ficam o tempo inteiro no celular e aí conversa, manda mensagem no direct, etc. Mas quando estão em ambientes públicos, barzinhos, festas, aniversários, que seja coisa do tipo... É um cagão. Não interage com o sexo oposto. Então, um fica olhando de longe, ou a outra fica esperando receber um certo flerte, o cara chegar e não acontece nada. Mas você não acha que isso daí também tem aquela questão... Desculpa, Guilherme, só para não sair desse tema aí do tete a tete, você não acha que isso também tem um pouco a ver com as questões de... Hoje tudo é assédio, o cara fica com medo? Com toda certeza. Na verdade, é uma questão de causa e efeito, né? Primeiro você cria uma histeria, que é o que a gente tem hoje. Tudo hoje pode ser violência psicológica, tudo hoje pode ser assédio, tudo hoje pode ser uma coisa que vão rotular como importunação sexual, ou seja, é uma terminologia tão branda, qualquer coisa se enquadra nisso. Então, como é que alguém vai flertar com a outra pessoa? Como é que alguém vai ter a certeza de que eu tô chegando numa pessoa com educação, com respeito, mas chegando, tomando atitude, e eu não tô sendo, na verdade, um abusivo e vou sair dali preso? Sim. Entendeu? Então, é basicamente... Mas isso aí não é só nessa bolha... No normal, isso aí, a paquerinha continua existindo. Então, mas tem a bolha, mas vida. Não. Uma coisa... mas como você sabe que você vai encontrar uma pessoa dessa bolha? Você não sabe. Não. Eu sei, eu tô dizendo... Isso aí acontece com pessoa que é famosa, que tem o que perder, que tem uma grana pra dar, que aí a mulher entra, aí o cara também. Isso aí entra nos negócios de rede social, aí desses influencers. Sim, não. Esses caras que tem uma grana, não é isso? Tô falando hoje, normal. A vida é normal. Por exemplo, ele recebe cada vez mais denúncias, inclusive de assédio. Sim. Não, mas não é todo Uber. Não é todo, mas grande parte Grande parte é o quê? Grande parte é, digamos assim, a ponto da empresa se preocupar com isso e falar assim, olha, por exemplo, tem gente que teve que ir pra justiça porque foi denunciado e foi... No Uber? No Uber. Teve vários casos já de Uber que ganhou ação judicial porque foi denunciado por acusação de assédio. Tem muito caso de Uber que os caras estão colocando câmera no carro por causa disso. Muitos. Eu tô falando Uber no caso porque o Uber é um cara que lida com o público. Né? Não tem dado. Se você entrar no perfil de questão de Uber aí, você vê a turma sempre, não só postando, mas falando, recomendando os amigos a fazer o mesmo, cara. Parece que é uma coisa de bolha, mas assim, é melhor você ser prevenido do que você ser pego lá de surpresa e de repente você complicar sua vida por causa de uma questão que você não soube lidar. É mais fácil você ter informação do que não ter, né? Não, eu acho que se você é elegante com uma senhora, primeiro você tem que chamar de senhora. A partir do momento que você chama senhora, a mulher fica molhadinha na hora quando você ouvir. Que cara diferenciado. A senhora precisa de alguma coisa. Jamais vai acontecer algo com você. Chega assim nela, no dia seguinte você tá jogando bola com o Robinho. Você sabe qual é o problema? O problema é que hoje em dia tem duas coisas que caiu em desuso. O respeito e a gentileza. Você não vê mais respeito e gentileza nos lugares. Gentileza gera gentileza. Aqui não existe respeito nenhum mais entre os integrantes. Não, jamais. Não sei se você percebeu isso. Não respeita ninguém. Eu gosto de ver como é realmente... O circo pegar fogo. Mas não respeito. Junião, obrigado. Valeu, Bolívia. Submundo Intelectual. Assista também. Ele está aqui no prédio aqui da Jovem Pan. Exatamente. Isso, exatamente. E tem também o podcast. E o livro dele, que é Hackeando o Mercado Sexual, que tem Junião sempre com esses assuntos. Júnior Masters. O Júnior Masters. Valeu. Obrigado, Junião. Vamos almoçar na Dirce? Vamos. Aquele prato enorme, pratão.